A gente está vivendo um momento no Brasil muito difícil, bem complicado. E esse momento, a gente tem que muitas vezes parar para avaliar o que está acontecendo. E me remete a um provérbio oriental que fala o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. A gente consegue ver que essa frase ela nos remete a uma coisa cíclica, é um processo que ele tem princípio, meio, fim e começa tudo de novo. Ele não para e ele nunca vai parar. Talvez ele queira nos mostrar que a gente entra no estado de alerta. A gente precisa ficar mais atento, a gente precisa aprender um pouco mais e a gente precisa de um direcionamento um pouco melhor. Eu acredito nisso. Eu vejo que o Brasil ele está evoluindo, mas é um país novo democraticamente falando. É um país que viveu por muitos momentos complicados, com várias batalhas, por assim dizer, em que mexeu muito com o povo. Aos poucos a gente está acordando. A gente pode ver aí que já temos 16 dias de manifestação, onde essa manifestação ela não está sendo apresentada por ninguém, ou por quase ninguém. A gente tem aí poucos veículos falando dessas manifestações, mas a chamada mídia tradicional, ela está escondendo tudo o que está acontecendo e quando ela mostra, ela apresenta de uma forma completamente distorcida, sempre com um tom golpista e nunca com um tom democrático. E aí eu te pergunto, se é o povo que está na rua, como que isso pode ser um tom golpista? Se é o povo que controla a democracia, o conceito de democracia, ele nada mais é do que a vontade do povo tem que ser feita, como que o povo estando na rua, correndo atrás dos seus direitos e apresentando suas ideias é antidemocrático. E aí vem a questão, por que a mídia tradicional vem a todo momento tentar, quando fala do povo, né, essas manifestações que já vêm por 16 dias, quando fala alguma coisa, vem tentar distorcer, vem apresentar, falando que o povo está na rua pelos motivos errados? Por que não se avalia de forma mais aberta o real motivo do povo estar lá? O povo está lá porque não aceita em que uma pessoa que estava presa, acusada, né, e condenada, chegou a ser condenada em 3 instâncias, tá, e foi solta por um detalhe técnico, que inclusive já havia jurisprudência para que as pessoas que passam por esse tipo de processo, que o processo não sofresse nenhum tipo de alteração, apenas que ele fosse direcionado para o tribunal que supostamente deveria ir. Mas ele foi, de forma inédita, libertado. E com essa liberdade, ele foi colocado à disposição do pleito e tudo vem ocorrendo de forma muito, eu diria, obscura. Por que isso tudo está acontecendo desse jeito? Por que o povo não tem direito de duvidar? Por que lá atrás, quando foi aventada a possibilidade de colocar mais barreiras, mais formas de se conferir um pleito eleitoral, por que isso foi rejeitado? Por que foi tudo mudado em cima da hora, de um dia para o outro, com o envolvimento de um ministro do STF? E outra, um ministro do STF, ele não tem que ter opinião política, ele não tem que se envolver em outros poderes. Por que isso tudo está acontecendo? Eu tenho cada vez mais perguntas, eu tenho cada vez mais dúvida e eu tenho cada vez mais entendimento de que alguma coisa não está certo, alguma coisa está caminhando para o lado errado. Haja visto o que vem acontecendo nesse período que a gente está passando com muita censura. Né? Por que o povo aqui no Brasil, eu, você, as pessoas não podem falar o que pensam? Ou, na verdade, só pode falar o que eles querem que a gente pense. Eles só querem que a gente fale o que eles pensam, o que eles concordam. O que é contraditório não é aceito. Tudo é visto como antidemocrático, tudo é visto como um golpe. Por que isso está desse jeito? Por que agora, com uma viagem destes, que por incrível que pareça, foram para os Estados Unidos para falar sobre democracia e liberdade, eles estão censurando todo mundo, mas lá eles estão passando por um período em que o povo brasileiro que lá está falando tudo que pensa diretamente para eles. Por que eles não aceitam? Por que eles têm medo disso? Seria talvez um envolvimento político? Muita coisa precisa de ser modificada. Então, isso tudo que está acontecendo gera na população uma ansiedade muito grande. Todo mundo fica com medo, não sabe como lidar com as situações, não sabe o que falar, não sabe como pensar. E o medo, ele gera nas pessoas uma dificuldade de se expressar. As pessoas, elas passam
a se retrair e passam a falar cada vez menos, né? E é exatamente por esse motivo que hoje eu estou aqui falando cada vez mais. Eu não, muitas vezes os vídeos têm um alcance muito pequeno, talvez até pelo assunto que eu abordo, mas eu uso isso daqui como uma ferramenta para eu poder desabafar. Porém, com tudo isso que está acontecendo, a gente pode perceber que existe uma grande parcela da população, talvez a maioria, que não consegue enxergar tudo que está acontecendo de fato. Né? Todas as questões voltadas à censura, por que o povo está na rua, enfrentando sol e chuva, momentos de muita dificuldade. Não consegue entender. Seria talvez porque essas pessoas, na grande maioria, só têm acesso a um tipo de mídia, a tal chamada grande mídia, e a grande mídia acaba controlando ou direcionando o entendimento dessas pessoas para que essas pessoas entendam o que elas realmente querem, ou seja, voltou ao assunto anterior, né, aquilo que eu estava falando antes. A gente só pode falar o que eles querem que a gente entenda, né? A gente não pode pensar de uma forma diferente, a gente não pode questionar, né? E aí eu volto a dizer, por que os ministros do STF lá fora, eles escutam tudo que tem que escutar e não conseguem fazer nada? Lá eles não têm nenhum tipo de autoridade, nenhum tipo de autonomia para mandar fazer tudo que eles fazem aqui. Porque aqui, se você fala diferente, você expressa a sua opinião de forma mais clara, você pode ser até preso. A gente está vendo aí deputados eleitos, deputados que ainda estão no mandato, tendo suas contas nas redes sociais bloqueadas, retiradas, e não podendo falar com o seu público, com o seu eleitor. Né? A gente tem uma deputada aí, a Carla Zambelli, com um grande número de seguidores que não consegue mais se comunicar com eles, tem que se comunicar através de outros meios. Toda essa questão de viver tempos difíceis nos remete para uma outra coisa que está acontecendo concomitantemente, está acontecendo junto, né? É a COP27. Então a gente tem um jatinho que a gente tem dois direcionamentos. Um deles é o dono do jatinho que está emprestando para o suposto eleito fazer essa viagem para o Egito para poder participar desse evento, em que o dono desse jatinho ele é envolvido em vários tipos de acusação, tá? E ele está sendo criticado até por pessoas da esquerda. E o segundo ponto é que ele está indo para um evento para falar sobre o meio ambiente com um jatinho particular, com um gasto absurdo, tá? Com um grande número de emissão de carbono, de viagem de ida e volta. Eu estava vendo um programa em que estava dando uma estimativa que só a viagem de ida e volta, além do custo elevadíssimo, emite uma quantidade de carbono como se uma pessoa estivesse dentro de um carro durante um ano inteiro dirigindo sem parar. Então, só para vocês terem uma noção da quantidade de carbono que é emitida. E eles vão para lá para poder falar sobre o clima, sobre o meio ambiente. A expectativa é que tenha mais de 400 jatinhos particulares chegando para esse evento. Você não acha isso muita hipocrisia? Você não acha demais as pessoas falarem uma coisa, mas no fundo elas estão agindo de outra forma? Será que isso está certo? A gente precisa de avaliar isso tudo, pessoal. A gente tem que começar, como eu tenho falado, avalie o resultado dos números. Parem de olhar para a pessoa. Você não precisa de ser apaixonado pela pessoa que está no controle. Se o suposto ganhador da eleição, se ele tivesse um plano de governo sério, por mais que eu não goste dele, eu ia torcer muito para que ele fizesse um grande trabalho. Porém, tudo que está envolvido no processo da eleição do suposto eleito, tem muita coisa mal informada, mal contada, mal elaborada, que eu não consigo entender e não consigo concordar. Ele estava condenado e eu não vou conseguir aceitar um condenado como presidente do meu país. Se você aceita, me desculpe, mas eu não aceito. Se não tiver jeito, eu não tenho o que fazer, faz parte da democracia, eu vou ter que aceitar e esperar por 4 anos até que venha o próximo. Mas a ideia é que a gente passe a ter mais valores e mais princípios para que a gente possa escolher melhor. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Um grande abraço.